paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, queridos e queridas do Senhor. Sou a pastora Eliane e estou aqui dando continuidade ao estudo bíblico Corpo, Alma, Espírito. O tema de hoje, Homem, um Espírito Eterno. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, então versículos 26 e 27 vai dizer: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem, meu irmão, minha irmã, o homem é um ser espiritual, feito à semelhança de Deus. Jesus disse que Deus é espírito. Isso mesmo. Lá em João, capítulo 4, versículo 24. Eu não disse no início do estudo, mas te convido. Caderninho, papel, caneta, anotações e confira as referências que deixarmos aqui na sua Bíblia. João, capítulo 4, versículo 24. Assim como se pode perceber, o homem é um espírito. O homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Onde está isso, pastor? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou repetir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tome nota, acompanhe, para que você entenda melhor. Eu vou ler esse versículo com você, mas os demais é bom que você leia. Vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então você entendeu que em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 23 diz que o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Quando o corpo físico do homem está morto e sepultado, o espírito vive. O espírito não morre. Espírito nunca morre. O homem é espírito. E essa parte de nós, meu irmão e minha irmã, é eterna. No trecho que eu vou ler a seguir, Paulo fala acerca da morte física. Veja bem, lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 23 e 24, vamos ler. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Paulo, meu irmão e minha irmã, vai viver, quer seja no corpo ou fora do corpo. Ele ainda viverá. Se ele permanecer ou viver na carne, pode ensinar a igreja de Filipos a ser uma bênção para eles. E ser uma bênção, um canal de bênção para eles. Isso seria mais útil para os filipenses. Entretanto, seria incomparavelmente melhor para Paulo partir e estar com Cristo. Paulo está dizendo: ou vivo no corpo, ou vou embora para estar com Cristo, mas não diz morrer, porque o Espírito
eterno. Quem é que vai partir? Eu vou partir. Paulo não está falando sobre o seu corpo. Seu corpo não iria partir. Ele vai ficar ali, vai para a terra, ficar na terra mesmo. Quando eu e você morrermos, quando nós partirmos, o nosso espírito partir, o nosso corpo vai ficar aqui mesmo. Não vai para lugar nenhum, não. Vai apodrecer e virar pó nessa terra. Paulo está falando sobre o homem interior, o homem espiritual, que vive dentro do corpo, dentro do nosso corpo. Você está conseguindo entender isso? As pessoas, às vezes, perguntam: nós vamos conhecer uns aos outros no céu? E eu devolvo com outra pergunta: você conhece os outros aqui embaixo? Perceba que você é o mesmo que estará lá. Se você conhece os outros aqui embaixo, então os conhecerá lá. Você é aquele que está aqui e será aquele, meu irmão e minha irmã, que estará lá com Cristo. Tem gente que acha que morrer tem amnésia. Não. Paulo dizia: eu vou partir e estar com Cristo, o que é bem melhor. Eu gosto disso porque se ele tivesse dito que era melhor, já seria bom. Mas sabe o que ele disse? É incomparavelmente melhor. Queridos e queridas, alguns falsos mestres ensinam que quando um homem morre, ele está morto da mesma forma que morre qualquer tipo de animal. Não é por aí. Tem também aqueles que acreditam que quando morrem, entram numa fila enorme para reencarnar, né? Não. Com o homem não é assim. O homem é mais do que um corpo. Ele é um espírito. Ele tem uma alma. Ele habita em um corpo. Como eu disse aqui, outros dizem que quem morre também entra no sono da alma. A Bíblia também não ensina nada disso. A Bíblia não ensina que o espírito se aparta, mas depois volta em outro corpo. Não tem nada disso na Bíblia não, meu irmão e minha irmã. Se você pensava dessa forma, procure estudar um pouquinho mais a Bíblia, que você vai ver que você tem sido enganado. Você tem sido enganado. A reencarnação não está escrito na Bíblia, não está escrita nas Escrituras. É antibíblica. Permaneça com a palavra de Deus e ela resolverá todos esses problemas aí nessa área de dúvida e insegurança. Quando eu cheguei a acreditar muito, eu cheguei ao ponto de acreditar quase 100%, eu não vou dizer 100% porque se fosse 100% eu não retornaria, mas foi 99,9% na reencarnação. Eu acreditei. Até que alguém, um sobrinho meu, alguém, né, e a sua esposa, alguém de extrema importância na minha vida, falou para mim: tia, eu também acreditava e eu fiquei pensando o seguinte: se a reencarnação existir, a gente volta e recupera tudo. E se não existir, o que vai ser da nossa alma? Nós vamos ter perdido ela por uma eternidade. Então eu me agarrei nisso e comecei a estudar mais as Escrituras e vim entender que realmente não tem nada disso na Bíblia, não. Queridos e queridas, permaneçam com a palavra de Deus. Repito, e ela te dará respostas aí nessa área que você nunca imaginou que encontraria. Paulo disse: eu vou estar com o Senhor, o que é incomparável
incomparavelmente melhor do que viver nessa terra. Tem gente que quer ver Deus, mas não quer morrer, não. Ou seja, partir. Não, eu quero ver Deus, mas não quero partir, não. Quero ser arrebatado, né? Como Enoque, como Elias. Não quero comer capim pela raiz. Já ouvi muito crente falar isso. Eu sou da geração do arrebatamento, não quero morrer, mas quer ver Deus. Queridos e queridas, olha o conforto que Paulo nos traz aqui. Eu vou estar com o Senhor e é incomparavelmente melhor. Paulo pregou as mesmas verdades e ensinou os mesmos fatos a todas as igrejas. Aqui ele usa palavras diferentes para ensinar as mesmas verdades abençoadas para a igreja de Corinto. Quer ver? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, o corpo, se corrompa, contudo o nosso homem interior, ou seja, o espírito, se renova de dia em dia. Maravilhoso. Meu irmão e minha irmã, existe um homem interior e um homem exterior. O homem exterior, a carne, a matéria, não é você. É apenas a casa na qual você mora. Por acaso a sua roupa significa você? A sua casa que você mora significa você? É você? Não, assim. Podemos comparar o espírito. O homem interior, o espírito é você, de verdade. Já a tua roupa, a tua casa, o teu corpo, não é você. O homem interior, que é você, que sou eu, nunca envelhece e é renovado dia a dia. O homem interior é o homem espiritual. O que é o nosso espírito? Mantenha em mente os textos bíblicos que já citamos até aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em seguida, o versículo 16 de Romanos 8 nos traz uma pequena compreensão acerca de como o Espírito de Deus nos guia. O próprio Espírito vai dizer, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem, como já lemos aqui, já falamos aqui no estudo que está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que diz, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. De acordo com essas passagens bíblicas, Deus nos guiará por meio do nosso espírito. Portanto, devemos descobrir o que é o nosso espírito. Jesus disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos, sendo um homem natural, só poderia pensar naturalmente. Então disse, mas como assim? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar para o ventre materno e nascer pela segunda vez? Versículo 4 lá de João, capítulo 3. Mas Jesus não estava falando sobre um nascimento físico. Ele disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, lá no versículo 6 de João 3. Ele estava falando sobre o nascimento espiritual. Meu irmão e minha irmã, a parte do homem que nasce de novo é o seu espírito. Isso mesmo. O espírito do homem recebe vida eterna. A vida de Deus e a
própria natureza de Deus. Foi a partir do espírito do homem que foi feita uma nova criatura em Cristo. Paulo chama o espírito do homem de o homem interior. Já Pedro chama o espírito do homem de o homem interior do coração. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, a parte que diz: seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Repito, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Em muitas passagens, quando a Bíblia fala sobre o coração, também está se referindo ao espírito. Na realidade, esse é o verdadeiro homem. No Novo Testamento, onde quer que a palavra coração for usada, pode substituí-la pela palavra espírito. E você terá uma imagem mais clara acerca do que a Bíblia está falando. Isso ajudará na sua crença e na sua fé. É o espírito humano que é nascido de novo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Finalizando com isso, refiro-me ao homem interior. Não poderia estar me referindo ao homem exterior. Quando você nasce de novo e se torna uma nova criatura, não recebe um novo corpo. O homem exterior continua exatamente como antes. Se você é careca, você vai continuar careca. Se você, como você era antes de nascer de novo. A careca continua ali, um exemplo. Se tinha olhos castanhos, esses vão permanecer castanhos, a não ser que você bote lente de contato. Se o seu cabelo era louro, ele vai continuar louro, a não ser que você pinte. O homem exterior não muda. Deus não faz nada com o homem exterior. Você, meu irmão e minha irmã, é quem tem que fazer alguma coisa com o homem exterior. Você descobre o que Deus quer que você faça com o homem exterior, por meio da Bíblia. E então você faz. Eu não quero mais que o meu homem exterior use nenhum tipo de vício, que o meu homem exterior beba, que o meu homem exterior fume, que o meu homem exterior se prostitua, que o meu homem exterior faça isso, faça aquilo. Você decide, através do esclarecimento bíblico, do Espírito Santo ministrando no seu coração, você vai decidindo o que você vai fazer com o teu homem exterior. Deus faz algumas coisas com o homem interior. Deus faz do homem no interior um novo homem em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação. No próximo áudio, Consciente do Espírito. Até lá, continue conosco para que você continue aprendendo sobre corpo, alma, espírito, se edificando, e se gostar, compartilhe. Deus te abençoe.